eu achei tão legal a pergunta, e é um conteúdo que eu nunca fiz aqui pro canal, que eu achei, nossa, caindo de maduro, né? Vamos responder com vídeo? Vamos! O vídeo de hoje é para responder um comentário aqui do canal. A pergunta foi se eu tinha... Na verdade não foi uma pergunta, foi um pedido. Se eu tinha dicas para o primeiro emprego, né? É uma pessoa recém-formada e que queria dicas para o primeiro emprego. E aí eu achei tão legal a pergunta, e é um conteúdo que eu nunca fiz aqui pro canal, que eu achei, nossa, caindo de maduro, né? Vamos responder com vídeo? Vamos! E aí, a primeira coisa que eu pensei foi que no primeiro emprego, a gente sempre espera fazer uma atividade que seja uma atribuição privativa do assistente social. A gente sempre tem a ideia que o nosso primeiro emprego vai gerar uma atribuição privativa e caracterizar que só poderia ser um lugar ocupado por assistente social. E eu quero desmistificar um pouco isso. O meu primeiro emprego não tinha umas atribuições privativas. E eu não tinha, inclusive, o entendimento de que eu estava ali como assistente social. Eu pensava que eu estava ali como um cargo, que na verdade era até de nível médio, nem era de nível superior. E depois eu fui para um de nível superior. Até porque quando eu comecei nesse lugar, eu estava em processo ali de formação, né? Finalização, foi no meu último ano de faculdade. E aí, o que eu pensava? Que até eu pegar um trabalho que fosse com atribuição privativa, eu não era uma assistente social trabalhando. E isso é um equívoco, que eu só fui entender depois, que uma vez que a gente tem o conhecimento, e ele muda a forma da gente ver. Então, eu não tinha como ver com outros olhos que não fossem os olhos da assistente social que habita em mim. Eu só tinha esse jeito de ver. Então, todas as minhas intervenções estavam balizadas pelos conhecimentos que eu tinha, mesmo que eu não tivesse ali nenhuma atribuição privativa. Então, a primeira dica que eu te dou é, seja o trabalho que tu estiver, busque implementar tudo que tu aprendeu e entender que esse é o teu lugar como assistente social. Né? Esse é o teu lugar dentro de uma graduação de serviço social. E isso vai fazer diferença no teu comportamento, na tua postura, na forma como tu vai dar andamento para executar as tuas atribuições. Esse, para mim, é uma primeira dica que eu acho que vale ouro e talvez tu só vai entender quando tu chegar lá, sabe? Quando tu estiver num espaço, ou se tu já está num espaço e tu acha que tu tá lá como a pessoa sem a profissional que habita em ti, eu quero te dizer que a profissional que habita em ti está lá também e se tu for olhar por esse ângulo, talvez mude algumas coisas. O segundo ponto é a questão da nossa formação. O que acontece? A formação em serviço social ela é extremamente generalista. Então, eu costumo dizer que a gente sabe um pouco de tudo, mas sabe muito de nada. O que eu quero te dizer com isso? Quando a gente sai da graduação, a gente tem uma insegurança muito grande. E essa insegurança vem da onde? Geralmente, quando a gente vai entrar na graduação, a nossa visão de mundo ela ainda está muito estreita. Claro que a gente tem uma peculiaridade, inclusive no serviço social, que a gente tem muitas pessoas na graduação que são mais maduras de idade, já tem experiência de vida, já tem uma bagagem, já tem uma família, já mora sozinho, coisa e tal, diferente de outras profissões que a gente vê os ingressantes na faculdade bem mais novos. Então, isso também é uma peculiaridade. Mas, muitas vezes, eu vejo que aquelas pessoas que são mais novas, né, entram na graduação e a visão tá assim, sabe? Tu enxerga pequeno. E o processo ali da graduação, ele abre a tua mente, ele expande, é o conhecimento, é tu conviver em outro lugar, é tu fazer ali, hoje a gente gosta de falar que é o network, mas é isso, é os contatos que tu tem que se ampliam, as possibilidades que se ampliam. E aí, como a gente vai na nossa formação sabendo um pouco de cada coisa, o nosso universo começa a ficar tão grande que a gente se perde. E aí a gente sabe um pouco de tudo, a nossa capacidade de análise do real, ela é muito boa, e a gente, como é uma ciência aplicada, a gente vai olhar para essa realidade pensando na intervenção. A gente não olha a realidade só como um locus de estudo, né, de reflexão e tal, mas a gente olha para essa realidade como a gente pode alterar ela, como a gente pode mudar ela. Então, que a gente tem esse foco na aplicação, que é o nosso processo interventivo. Só que daí, quando tu vai para fora da faculdade, para começar a trabalhar, a tua visão ela tá super aberta, só que tu tem uma insegurança que não cabe em ti.
E geralmente essa insegurança se dá justamente por isso. Então, no momento que tu começa a trabalhar numa área, tu tem o dever de fazer uma busca muito grande de estudo de novo. E se tu fizer isso, tu vai te sentir mais segura. Então, esse é um ponto para te dizer, porque todas nós ficamos inseguras ao sair da faculdade. A gente tem um misto, na verdade. Primeiro, tu te sente uma super mulher, porque teu mundo abriu muito. E depois tu te sente abaixo do cocô do cavalo do bandido, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu não sei nada, porque dá aquele pavor da gente entrar. E isso, um pouco desse medinho do novo, a gente vai ter sempre, em qualquer lugar mesmo. Eu mesma, estando lá na assistência social, há alguns anos, trabalhando em lugares com alta complexidade, quando eu mudava de lugar, dava friozinho na barriga, dava aquele nervoso, ai, será que, né? O que tem ali de diferente que eu não conheço, que vai me tirar da minha zona de conforto, que vai fazer eu ter que buscar informação, buscar conhecimento para me aprofundar. Então isso sempre tem um pouco, em certa dose a gente sempre tem um pouco isso, e eu acho isso gostoso, acho isso bom, sabe? Agora, nos primeiros trabalhos que a gente vai fazer depois de formada, isso é muito maior. Então eu quero dizer que essa insegurança ela é perfeitamente normal, esperada, natural, e abraça essa insegurança e diz assim, bom, o que eu preciso saber? E foca em saber. Sabe? Se tu vai pra saúde, estuda saúde. Se tu vai pra assistência, fica comigo e facilita a tua vida. Se tu vai pra outra área, estuda outra área. Isso é muito importante para te sentir segura e para tua intervenção ser assertiva. Esse, para mim, é um ponto crucial. Uma terceira dica muito importante, pega essa dica que é dica de saúde mental, tá? Quando a gente entra nas equipes, é normal que a gente queira fazer parte, que a gente queira se integrar, porque isso é necessário para a nossa sobrevivência naquele espaço de trabalho. É necessário que a gente se integre com as pessoas, que a gente tenha, né, que a gente vai ser melhores amigas, best friend forever. Mas a gente tem que se dar bem, entendeu? A gente tem que ter uma relação de cordialidade, de respeito, de consideração, de apoio. E tu entende que a gente vai saindo do colegas de trabalho e a gente vai dando um passinho além, que é antes do best friend forever, mas é além de só colegas de trabalho, porque é uma requisição, muitas vezes, nossa, com o que a gente trabalha, que a gente tem esse apoio, que a gente tem uma partilha um pouco maior. Então, a gente acaba se vinculando com os colegas de trabalho. E, ao fazer isso, muitas vezes, a gente tem tanto desejo de se integrar, até para desenvolver o nosso trabalho, não é só uma questão nossa, pessoal, tu entende? É para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho, que a gente acaba esquecendo de analisar a situação que está aquela equipe e ver se realmente é isso que a gente quer. E eu vou te dizer porque teve muitos espaços de trabalho que eu cheguei e as pessoas falaram várias coisas. Por exemplo, para mim foi muito característico isso quando eu tive o meu primeiro trabalho na assistência social. Quando eu cheguei, me disseram várias coisas que tinha naquele espaço, assim, de risco, principalmente em relação à saúde. Eu estava gestante, então a equipe, quando me recebeu, teve essa preocupação de me dizer, né, que tinha alguns riscos ali para a questão de saúde, já que eu estava gestante, tinha uma questão peculiar, né, em relação a esse ponto, e eu fiquei assim, ó, com o olho desse tamanho, apavorada. Liguei para o RH, meu Deus, vocês me mandaram para esse lugar, não sei o quê. Mas, gente, foi o melhor lugar da vida, de trabalho, amo demais. Só que o fato é que eu fiquei apavorada, só que aquela equipe não era apavorada com aquilo. Para eles, aquilo já era parte do normal. Mas quando eu cheguei, eles sentiram a necessidade de me dizer. Isso aconteceu comigo outras vezes, só que eu já estava mais calejada e já consegui perceber. Por exemplo, e aqui a gente faz de tudo um pouco. Já vou te avisando que aqui, olha, é só demanda, a gente tem um monte de coisa para fazer. Olha, a gente faz aqui o que dá. Então, quando a gente chega no espaço, às vezes a equipe vai nos anunciando tudo que ela tá cheia. E a gente, quando entra, não tem a capacidade de fazer essa análise, porque a gente tem pouca informação. E o desejo de se vincular com a equipe muito rapidamente. Então, a gente faz o quê? A gente suga toda aquela informação para dentro. Então, a dica de ouro, principalmente para manter a sua saúde mental, é sugue pouco. Pegue pouco, anote, pense, reflita, deixa numa caixinha aqui na tua cabeça, que é a caixinha do vou observar.
Porque, às vezes, a gente estar deslocado da equipe é porque a gente não está na mesma situação que o restante das pessoas. E a grande maioria dos espaços ocupacionais são espaços que estão adoecidos e são adoecedores. Então, cada um que entra, adoece e entra no circuito. Para tu não adoecer, tu precisa ter essa criticidade quando vai entrar. E aí tu conseguir dizer, não, olha, agora eu entendi, a equipe está cansada, a equipe está sobrecarregada, tem uma demanda de trabalho muito grande, pouco recurso, tal. Tu faz essa análise e tu diz, bom, o que eu vou fazer frente a isso? Eu quero me integrar e ser mais uma do que faz o que dá, ou eu vou estabelecer um limite? É isso, tu precisa daí dizer o seguinte, bom, eu preciso estabelecer um limite, porque a tua vida, a tua saúde é essencial. Primeiro, para a tua vida correr como tu quer, porque provavelmente, se tu tá na vida, tá trabalhando, tu tem as tuas necessidades, tu tem os teus sonhos para fazer, e só tu vai lutar por eles. Então, o primeiro ponto é tu. Segundo ponto, ninguém faz um trabalho de excelência se tiver podre adoecida, esgualepada, como eu gosto de dizer, sabe? Então, se tu tiver mal, tu não vai fazer um bom trabalho. Então, para um bom trabalho, tu precisa estar bem. De novo, você é o centro da coisa, você é a prioridade. Então, ao entrar, faça essa análise e depois assuma alguma posição, alguma atitude em relação a isso. E entenda que tu não precisa te contrapor a essa equipe, tu não precisa dizer que eles estão errados, tu pode só mostrar que existe uma outra forma de fazer e manter essa relação respeitosa, harmoniosa e de compreensão que essas pessoas estão vivendo algo que tu não está vivendo ainda. E que se tu te cuidar, tu não vai viver também. Então, essa é a terceira dica de ouro de saúde mental. E a última dica desse vídeo é sobre a militância. Eu, quando saí da graduação, eu tinha uma forte atuação no movimento estudantil. Então, para mim, a questão da militância era super importante. E eu não conseguia achar, quando eu saí da faculdade, logo saí do movimento estudantil, eu não conseguia achar nenhum espaço para eu militar. Não conseguia achar um espaço que eu me sentisse tão pertencente, tão confortável, que eu sentisse que era o meu lugar, sabe? Que nem era lá no movimento estudantil. E durante um tempo eu fiquei muito chateada com aquilo, porque a nossa profissão e os espaços que a gente atua são espaços de enfrentamento, são espaços de se contrapor à desigualdade, de se contrapor à exclusão, de se contrapor, enfim, à injustiça. E aí, quando a gente percebe que a gente está num espaço e que a gente não está conseguindo desenvolver isso, muitas vezes eu, pelo menos, me sentia assim, vazia. E aí eu comecei a entender que as minhas batalhas eram outras. Então isso é um ponto importante, principalmente se tu tem este viés, que tu vai descobrir que as tuas batalhas são outras, que a forma de tu lutar é outra. Claro, eu sempre digo para todo mundo que tem o desejo de fazer a militância sindical, que eu acho que é, nossa, importantíssima. Eu não consegui me integrar, não foi uma coisa que eu consegui fazer, participava de manifestação e coisa e tal, mas não era ativa. Mas eu descobri outras formas de fazer as minhas batalhas, que era dentro do campo do direito dos usuários, dentro do campo da garantia de acesso a bens, recursos, atendimento de qualidade, e eu foquei nisso, que foi onde eu me encontrei também. Então, para mim, isso se tornou uma bandeira da qual eu, sempre no meu trabalho, exigia de mim mesma que eu tivesse esse foco em mente, assim. Então, foi por aí que eu achei. E mais uma outra dica que eu já ia esquecendo de dar, mas é importantíssima, é sobre teoria e prática. É muito comum o pessoal chegar no primeiro emprego e dizer, a teoria na prática é outra. Só que, gente, não é. E eu vou dizer assim, a gente tem algumas pessoas que são produtoras de conhecimento e que esse conhecimento é desconexo da realidade? Sim, temos bastante. Mas nós temos muitas pessoas que produzem conhecimento a partir da realidade. E a gente conseguir implementar, muitas vezes no início do nosso trabalho, é difícil, porque justamente a gente tem muita informação e a gente não consegue sintetizar ela para desenvolver no micro botar em prática aquele conhecimento.
Então, assim, até um dos objetivos aqui do canal é justamente isso, é fazer essa relação, até eu não falo muito, mas é a gente fazer essa relação entre a parte teórico-prática e entender onde é que ela tem uma coesão. E isso dá pra gente mais qualidade para nossa entrega, para o resultado que a gente traz do nosso fazer, traz também muito mais autoestima. A gente começa a entender que todo aquele conhecimento, ele está sendo utilizado, e isso nos dá uma autoestima, nos dá uma autovalorização muito grande, até porque quando a gente está lá na faculdade, a gente aprende um monte de coisa, a gente sente a super mulher, que nem eu falei, e aí quando a gente vai para a prática, parece que aquilo lá não serviu de nada e que a gente é uma tábua rasa. E não é, então tu conseguir fazer essa articulação, essa composição é muito importante. Mas não tenha receio de no início ficar perdida, de não saber muito bem. Eu aprendi a fazer um atendimento, mas chega no primeiro atendimento, branco, né? A cabeça é um vazio, parece. Isso aí é normal, todo mundo passa por isso e é indo cada vez mais exercitando as habilidades, refletindo sobre o que aconteceu, como que tu te posicionou, de que jeito que tu respondeu a determinada situação, é que vai te dar a bagagem que tu precisa para ir deglutindo isso e conseguindo sintetizar esses conhecimentos para o teu fazer. Então, eu quero te dizer que tu tenha uma vida maravilhosa, profissional, que tu te sinta sempre suficiente, sempre importante, valorizada por ti mesma. Tu precisa olhar para dentro de ti com generosidade, com aceitação das coisas que tu ainda não pode mudar e com amor e afeto com aquilo que tu tá te propondo a fazer. Acho que a gente olha pouco pra gente com generosidade, então eu desejo isso pra ti. Tá bom? Beijão!